Muito bem, pessoal, nós estamos de volta e o Tendências de Atualidades traz, claro, mais um convidado bastante especial. A gente vai falar um pouquinho a respeito de uma história bacana, A gente sabe que no Brasil a gente tem um monte de gente que fala um monte de coisa errada, mas a gente tem também uma série de profissionais. Eu estava conversando agora com o Lucas Nascimento, que é o nosso convidado, vocês estão vendo aí. E o Lucas é da Companhia de Franchise, que é uma empresa, e ele vai explicar em mais detalhes para a gente. Eu estava olhando você, o Lucas, e eu sei que às vezes a gente trabalha no rádio, em jornal, televisão, enfim, e às vezes a pessoa fala, eu gostaria muito de fazer o que você faz. Você sabe que você está sentado aí fazendo colocações, da onde você veio, para onde você foi, como é que a tua carreira ganhou fôlego e tudo. Eu estava imaginando, eu fico pensando no Lucas, aqui conversando comigo, a quantidade de informações que você tem retida aí, não é? Para poder conduzir um negócio dessa magnitude. Quando eu digo negócio, porque, por exemplo, é o Premiato ou é a Premiato? A Premiato. São 32 unidades e a tua empresa encampou esse projeto, não é? E vai em expansão pelo Brasil todo? Exatamente. A companhia de franchise já tem a Premiato como cliente há mais ou menos... Quantas empresas vocês têm lá? Quase 40 marcas de franquias. Quase 40 marcas? Dos mais variados segmentos. A companhia nasceu em São Paulo? Nasceu em São José do Rio Preto. São José, você vê a força do interior, impressionante. Hoje a gente já tem escritório em Campinas e São Paulo também. A empresa representa hoje quase 40 marcas de franquias e a gente diz que uma das estrelas do nosso portfólio é a Premiato, que é do grupo do Cláudio Roberto Fernandes. Exatamente. Grande Cláudio. E também a gente agora responde pela franquia do Big Jack. Acho que é uma das primeiras redes, no caso da Premiato, a oferecer comida rápida, o chamado fast food de qualidade. Né? Até o nosso slogan no passado era fast food com sabor de slow food. Interessante. A comida bem elaborada, dos melhores restaurantes, no formato fast food. Quantos pratos diferenciados você tem ali aproximadamente, a casa oferece? A possibilidade de combinações, beira as 400 possibilidades de combinações. Porque quando o cliente chega numa franquia Premiato, ele tem pelo menos 10 variantes de proteínas. Um bom grelhado, um bom frango, uma boa picanha, um bom contrafilé, o filé à parmegiana, que é um dos campeões da praça de alimentação dos shopping centers, e também um bom frango. Isso acaba criando possibilidades também de molho para essas carnes, além de um bom risoto, um bom arroz, saladas, massas, risotos, todas essas possibilidades e com molhos variantes também para as saladas e para as massas. Entendi. Lucas, todas essas unidades estão centralizadas, localizadas em shopping centers, é? Sim. A Premiato, a vocação dela é para praça de alimentação. Perfil. Então, assim, a gente tem unidades desde Manaus até do norte ao sul, até Curitiba. Santa Catarina também, a gente tem na região metropolitana de Florianópolis. Então, hoje já são 32 unidades e assim, o plano nosso é fechar o ano com 40 unidades inauguradas. É isso que eu ia te perguntar, se haveria aí possibilidade ou uma perspectiva de expansão, não é? Que é extremamente interessante. Sim, esse projeto de shopping center, eu como um bom interiorano e um bom ignorantão também, eu me lembro que logo que eu ouvi falar em shopping center no Brasil, eu falava, mas viu, como é que pode? Esses caras vão fazer concorrência um com o outro ali no mesmo lugar e tal. E é uma ideia totalmente ao contrário, porque ali é um centro de convergência, não é? E você possibilita ali todas as condições em questão de segurança, de comunidade. É um centro de compras, serviços, conveniências, que você tem segurança e a maior das conveniências, você não tem os reflexos do tempo impactando no seu humor para comprar, que é uma chuva, um tempo mais frio, um calor intenso. Então, o shopping... A facilidade de encontrar o produto para a família. Exatamente, facilidade de estacionar. Porque antes você tinha o comércio na rua, aí você ia comprar o paletó para o pai numa loja, tinha que andar vários quarteirões para comprar o vestido para a mãe, o brinquedo para o filho em outro lugar. E hoje você disponibiliza num único espaço, não é? Climatizado. Essa tranquilidade. A franquia,
e você tem esse capital para poder responder, a franquia, ela ganhou e vem ganhando a cada momento no Brasil um espaço maior e se profissionaliza muito mais. Eu queria que você versasse um pouquinho a respeito disso. A franquia veio para profissionalizar o varejo, o segmento, desde a alimentação até, vamos dizer, venda de roupa, comércio de serviços de lavanderia, por exemplo. Sim. Isso era impensável de você transferir know-how sem franquia. Hoje, uma pessoa que vai começar um negócio do zero, ela paga um atalho, que a gente chama de taxa de franquia, para ter acesso às mais valiosas práticas e informações de gestão, não é? Exato. Já vem pronto ali, não é? Você imagina uma pessoa hoje, partindo do zero, idealizar um cardápio, idealizar uma ferramenta de marketing, os fornecedores... O próprio direcionamento do negócio, não é? A própria gestão do negócio. Você tem não é? vários profissionais pensando isso tudo para você, para que você consiga ser bem sucedido. Aí quando você pensa uma taxa de franquia, que você vai conseguir um atalho de experiência de 15 anos, vai evitar cometer os erros que o cometido por outros, que trouxe a experiência. Eu diria para você que é uma taxa, normalmente, não especificamente em relação a premiado, que nem é o caso, mas de uma maneira geral, qual é a taxa que se cobra, o franqueador cobra-se da franquia? Varia muito de segmento para segmento. Tem uma média de 40 a 60 mil reais de taxa de franquia. Em termos de porcentagem? O royalty, que é a manutenção mensal do suporte ao franqueado, ele vai variar de 5% a 8%. Depende de cada modelo de negócio. Tem modelos de negócio que permitem cobrar um pouco mais, tem modelos de negócio que as margens são mais estreitas, não permite cobrar tanto royalty. Ô Lucas, falando em modelo de negócio, a gente sabe que tem alguns que são mais rentáveis que outros. Fica muito claro em função até da progressão exponencial da Premiato, desse crescimento, principalmente para esse ano, que é um ano que não é muito fácil, creio eu, até porque são 8 unidades, é muita coisa, mas para quem está no mercado já, quanto tempo tem a Premiato? A Premiato, ela inaugurou juntamente com o Shopping Dom Pedro, na cidade de Campinas. Então ela... Eu estava lá. Chegando. Você acredita que eu estava presente 14 para 15 anos. Na inauguração do Iguatemi? Olha, Iguatemi, eu comecei pelo Iguatemi, já vão mais de 30 anos. Eu comecei no Iguatemi, depois veio o Galeria, e depois veio o Parque Dom Pedro. Eu estou participando da história e eu não fico velho, viu? Eu vou abrir franquias agora, viu, Vitor? Né? Fico experiente. Mas, ô Lucas... O setor de alimentação, de gastronomia, ainda é um setor de maior crescimento na questão de franquias ou não necessariamente tem outros produtos importantes que a gente poderia colocar nesse ranqueamento? Ele é um segmento hoje dos mais procurados. Agora, pelo porte do investimento inicial, não é uma coisa trivial pensar hoje o investimento numa franquia Premiato. Fora a aquisição do ponto comercial, ele chega à faixa dos 450 mil reais. Isso é financiável? Parte financiável. A tua empresa tem esse projeto para as pessoas que querem financiar? Exatamente, a gente auxilia, existem várias ferramentas de financiamento, existe hoje crédito imobiliário, a pessoa tem um imóvel, ele está alugado, esse imóvel vale de repente 400 mil reais. O banco, ele, através do crédito imobiliário, ele libera um crédito com possibilidade de se pagar isso em até 240 meses. E esse crédito a pessoa pode usar e ainda ter a renda da própria alocação. Entendi. Então ele usa o crédito, dá o bem em garantia, mantém ele alugado, ele tem essa renda e ainda pode usar ele como fonte de renda para levantar o capital disponível para a franquia. No caso da Premiato, qual é o perfil de uma pessoa para poder abrir uma franquia? O que vocês esperam e exigem e pedem? Que características esse empresário ou pequeno empresário tem que ter para poder encaixar nesse perfil? A gente pede disponibilidade de tempo, principalmente, que ele tenha uma capacidade de liderança, liderar a equipe, capacidade de comunicação, porque ele vai ter que lidar com situações às vezes difíceis com o cliente cada dia mais exigente, um prato que ele pede ao ponto, às vezes para o cliente é uma coisa subjetiva, ao ponto, vem um pouquinho mais mal passado,
você tem que ter o cuidado de explicar para o cliente, pegar o prato de volta, refazer aquele prato a contento do cliente. Então você tem os graus de exigência de cada cliente, você tem que ter essa sabedoria. A questão, a gente não pede, por exemplo, que ele domine o ramo de alimentação, porque ele vai ter os treinamentos. Sei. Ele não vai, ele tem que ter interesse, gostar disso. E um outro detalhe importante é ter a capacidade e saber que ele vai ter que trabalhar um pouco mais, porque normalmente numa praça de alimentação de um shopping center, ela trabalha das 10 às 10 e de segunda a domingo. Então, assim, ele vai ser um pouco mais exigido num modelo de negócio como esse. Para o perfil da Premiato, por exemplo, quanto tempo a pessoa começa a ter, em tese, o retorno, ou seja, o lucro desse investimento? Qual é a extensão? Qual é o período? A gente estima, no mínimo, a partir de 24 meses. Pelo menos 2 anos. Pelo menos. Isso depende de negócio para negócio, de franquia para franquia. Algumas franquias... Mas você tem a estimativa, né? Até a própria experiência... Mas assim, a gente coloca de 24 a 36 meses, nesse horizonte para se retornar um investimento dessa magnitude. Bacana. Tem um moço lá do outro lado, enquanto eu estou olhando aqui para você, ele está me dizendo o seguinte: o tempo acabou. Lucas Nascimento, um dos responsáveis pela expansão da franquia Premiato Campinas e também a companhia de franchising que você, oriundo lá de São José do Rio Preto, trouxe para nós todos aqui. São mais de 40 empresas, como você me disse. Tive um prazer muito grande de conversar com você, em conhecê-lo. Bom trabalho, leve o nosso abraço ao Cláudio Fernandes, que é um empreendedor, eu diria, como a gente diz aqui no interior, de mão cheia. É um cara que sabe aonde põe a mão vira ouro. Claudião, parabéns para você. Obrigado pelo envio aí do Lucas Nascimento. Lucas, prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Paulo, sou admirador do seu trabalho. Parabéns também para você. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e até lá.